No livro de Jó, nós aprendemos muitas coisas com o que Jó, ele passou. Mas hoje eu queria falar não daquilo que Jó passou, do que Jó suportou, mas quem ele era. Porque o que nós passamos e a maneira com que nós enfrentamos as coisas que nós passamos está muito ligado a quem nós somos. E isso é o que verdadeiramente importa para Deus. Aqui, no capítulo 1, a partir do versículo 1, está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Antes da gente falar aqui sobre a descrição que Deus faz de Jó, a primeira coisa que nos salta aos olhos aqui é o que é que Satanás estava fazendo entre os filhos de Deus, no momento em que os filhos de Deus se reuniam para se apresentar diante de Deus. Não fazia sentido Satanás estar entre eles. Imagine, os filhos de Deus se reuniram para se apresentar diante de Deus, como nós fizemos aqui nesta manhã, nos reunimos aqui para nos apresentar diante de Deus, e Satanás estava ali no meio deles. A Bíblia mostra, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, que uma das principais características do diabo é a de acusar. Veja só o que os anjos disseram lá em Apocalipse, quando Satanás for definitivamente derrotado, porque o Apocalipse trata das coisas que ainda vão acontecer. Está escrito: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então agora a gente consegue entender o que é que Satanás estava fazendo ali entre os filhos de Deus. Estava ali para o quê? Para os acusar diante de Deus. Então imagine quando um ia se apresentar diante de Deus, Satanás estava ali para dizer: você faz isso, você faz aquilo, ou acusar para Deus dizendo: ele faz isso, ele faz aquilo, e assim por diante. Só que Satanás foi surpreendido quando Deus fez uma pergunta para ele sobre um filho de Deus. Enquanto ele estava cheio de cartas na manga da maioria daquelas pessoas que estavam ali, Deus simplesmente faz a seguinte pergunta para ele, versículo 8: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Deus encheu a boca para falar de quem? De Jó. No momento em que Satanás estava ali para acusar tanta gente, Deus apresentou alguém com quem o diabo não podia o quê? Acusar. Porque se o diabo tivesse alguma cartinha na manga para falar de Jó, certamente ele teria dito: olha, ele não é essas coisas não, hein?
olha, ele faz isso, ele faz aquilo e aquilo outro. Não é verdade? Mas o diabo não pôde e não teve o que acusar Jó de absolutamente nada. A única coisa que o diabo fez foi insinuar. Ele não acusou. Ele insinuou que o temor que Jó tinha era por interesse. No versículo seguinte, Satanás fala, ele diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? E a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então Satanás, não tendo o que acusar a Jó, insinuou, dizendo que o caráter de Jó era apenas porque Deus o abençoava. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo que Jó, ele era temente, se desviava do mal, íntegro e reto, com o interesse de que Deus lhe abençoasse ainda mais. Coisa que o diabo estava habituado a ver em muitos daqueles filhos de Deus que estavam ali, como acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas que só estão na igreja para que sejam abençoados, e quantos já saíram da igreja porque não foram abençoados. Essas pessoas deixaram claro, ou estão deixando claro, que elas temem a Deus apenas por causa do que Deus tem para lhe dar, e esse não é o caráter verdadeiro que agrada a Deus. O caráter que agrada a Deus é o que Deus viu em Jó, e para mostrar para nós hoje, e para esfregar na cara do diabo, que o temor de Jó, que o caráter de Jó não era fruto de interesse, Deus permitiu que o diabo tocasse, porque o diabo estava insinuando uma coisa que Jó não era. Então Deus deu uma oportunidade para Jó provar para Satanás, e deixar registrado aqui para nós, que nós não precisamos servir a Deus por interesse, que nós podemos servir a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele tem para nos dar. Amém? Então, por isso, Deus fez questão de registrar, e 3 vezes, em apenas 2 capítulos, 3 vezes, a Bíblia ressalta o caráter dele. Nós vimos aí no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, quando a Bíblia diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Depois o próprio Deus repete isso no versículo 8, e ainda vai dizer mais uma vez, pela 3ª vez, lá no capítulo 2, no versículo 3, mais uma vez dizendo que ele, ainda que Satanás tivesse incitado Jó contra Deus, ainda assim ele se mantinha íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Amém? Então, eu queria meditar com você nessa característica, porque ficou claro aqui que esse caráter de Jó agradava a quem? Ao ponto de Deus esfregar na cara do diabo, desculpa a expressão. Então, se eu quero agradar a Deus, está aqui a dica, está aqui claro, Deus deixou bem claro. Se Deus se agradou de Jó por causa desse caráter, se eu quero agradar a Ele, basta eu também apresentar esse caráter. Agora, por outro lado, se eu não apresentar esse caráter, como eu posso agradar a quem? A Deus. Se Deus deixou claro o tipo de caráter que eu devo ter para agradá-lo. Então, vamos meditar nessa descrição do próprio Deus que Ele fez de Jó. Ele era íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Vamos dividir esse caráter de Jó, essas características, de 3 formas. Quando Deus fala que ele era íntegro e reto, ele estava se referindo a quem Jó era em relação aos seus semelhantes. Quando Deus fala que ele era temente a Deus, Deus estava falando do caráter dele no relacionamento entre ele e Deus. E depois, quando fala que ele se desviava do mal, dizia a respeito ao relacionamento dele consigo mesmo, porque quando você se desvia do mal, você está fazendo um bem a si próprio. Vamos analisar. Primeiro, quando Deus fala que ele era íntegro e reto, essa palavra íntegro não é tão comum assim no nosso dia a dia, nós não costumamos usar tanto
esse adjetivo. Por isso, às vezes, pode ser difícil para alguém entender. Então, a palavra íntegro vem derivado da palavra inteiro. Quando nós falamos que uma pessoa é íntegra, nós estamos dizendo que aquela pessoa, ela é inteira, ela é verdadeira. Ela não é aquela pessoa pela metade, não é aquela pessoa de duas caras, aquela pessoa que se faz uma coisa à sua frente, por trás é outra. O íntegro é aquela pessoa que ela é verdadeira naquilo que faz, ela é sincera, ela é honesta, ela é verdadeira. Então, você não se surpreende com uma pessoa íntegra, porque a pessoa íntegra, ela é o que ela é ali à sua frente. Entende, sim ou não? E quando fala de reto, que ele era reto, claro que Deus não estava falando que ele não era torto. Retidão tem a ver com justiça, tem a ver com ser correto. Então, ele era aquele tipo de pessoa que pagava o que devia, que cumpria o que prometia, era aquela pessoa que tratava bem os seus servos, os seus filhos, que era uma pessoa honesta nos seus negócios. Percebe? Sim ou não? Então, quando nós queremos agradar a Deus, nós manifestamos esse caráter, porque a gente sabe que Deus se importa com a maneira com que nós tratamos as pessoas. Às vezes eu vejo cristãos dizendo assim: não me importa o que os outros pensam de mim, porque o que importa é o que Deus vê. Não é bem assim não é desse jeito não vá por aí não. Você não pode sair machucando as pessoas, maltratando as pessoas, falando o que ofende as pessoas e achar que Deus se agrada disso, porque o verdadeiro cristão tem o caráter de Jesus, o caráter de você ser paciente, de você muitas vezes ter que evitar uma discussão, abrir mão da razão para ficar com a paz, como nós já ensinamos aqui em outras ocasiões. Você às vezes ter que perder um lucro ou uma vantagem financeira, mas para ser honesto. Entende, sim ou não? E isso é possível. Não me venha com aquela história de dizer: pastor, lá fora as coisas não são assim como é dentro da igreja, não. Não, é possível sim. E a gente vê nas próprias Escrituras que os homens de Deus do passado viviam em circunstâncias tão difíceis quanto as nossas, e ainda assim manifestaram integridade, retidão. Você, por exemplo, deve lembrar de Daniel. Olha só, quando a gente fala de integridade e retidão, veja na história de Daniel. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 6, fala que os seus concorrentes, os demais presidentes, que eram presidentes junto com Daniel, com inveja de Daniel, querendo prejudicar Daniel, está escrito o quê? Que os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Isso é ser íntegro e reto. É quem não gosta de você, pode até não gostar, mas não tem o que falar a seu respeito. Amém? Eles não gostavam de Daniel, viraram a vida de Daniel ao avesso, mas não encontraram nada que pudessem acusá-lo. Eu até estava brincando, entre aspas, com as pessoas aqui às 7:30 da manhã. Se a pessoa que não gosta de você contratasse um detetive para investigar a sua vida, para vasculhar os seus negócios, para ver como você age com a família, porque você quer saber quem é a pessoa, pergunte com quem ela mora, não é? Pergunte para os filhos, pergunte para os pais, pergunte para o marido, para a esposa. E se alguém contratasse um detetive para investigar quem você é, esse detetive voltaria com uma lista completa? Vamos lá, o que é que você quer usar? Tem isso, tem um vasto material aqui para você usar contra ele. Ou voltaria frustrado como os inimigos de Daniel, ou como o próprio Satanás, sem ter o que falar, a não ser insinuações. Insinuar qualquer um pode insinuar, mas provar
algo contra você que é íntegro e reto, não consegue. Amém? E a gente tem que ter esse caráter e não dar o gostinho para o Satanás ter o que nos acusar. Amém? Nunca se esqueça, toda vez que a gente pisar fora da risca, Satanás vai ter algo para que nos acusar e usar pessoas para nos apontar. É isso, fulano, que você aprende na igreja? É assim que você se diz ser cristão? Então, está na hora, especialmente você que já tem alguns anos na igreja, especialmente você que já teve tanta oportunidade de aprender como evitar, cabe a cada um de nós não darmos esse gostinho para o diabo. Amém? E no nosso relacionamento com o nosso semelhante, sermos o quê? Íntegro e reto. Amém? E aí entra a segunda descrição, o segundo caráter dessa descrição, que era temente a Deus. Porque quem não teme a Deus não está preocupado em ser íntegro e reto. Quem teme a Deus não está nem aí. Quem teme a Deus, com certeza, quer alcançar o que deseja, independente do que tenha que fazer para isso. Então, quando nós tememos a Deus, nós estamos falando do nosso relacionamento com quem? Com Deus. Tudo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus está ligado ao nosso temor. Porque como eu posso respeitar, reverenciar alguém que eu não vejo? Apenas se eu realmente o considero, se eu realmente o temo, é que eu vou fazer a vontade dele. E para você entender, porque da mesma forma que a palavra íntegro às vezes é difícil no nosso idioma, o temor a Deus também no português às vezes pode soar ou pode ter o significado de medo, mas não é medo. Temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus significa respeito. Vocês têm filhos? Quem tem filhos? Então, quando você pede que o seu filho lhe obedeça, você pede para ele, e você quer que ele faça isso por medo ou por respeito a quem você é? Dá para você entender a diferença? Eu não estou vendo, a não ser que você seja um ditador, uma ditadora, né, uma mãe carrasca, eu não estou vendo ninguém gostar de ver um filho, eu vou obedecer a minha mãe, porque se eu não obedecer ela vai me bater, ela vai me matar. É assim que você quer que o seu filho viva? Não. Se você ama o seu filho, certamente você quer que ele respeite por quem você é, porque você é a sua mãe, é a mãe dele, porque você é o pai dele, e considere você por respeito a quem você é. A mesma coisa é Deus. Deus quer que nós consideremos ele. Então, por conta disso, quando nós tememos a Deus, a gente tem vigia com o que nós pensamos, com o que nós sentimos, porque a gente sabe que Deus conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos sentimentos. Então não adianta a gente esconder essas coisas de Deus. Quem teme a Deus tem essa consciência e por isso vigia nos seus pensamentos, vigia nos seus sentimentos. E eu poderia até acrescentar aqui o que o Bispo Macedo falou essa semana na sua live, falando de Jó. Ele falou assim: você quer ver se você teme a Deus ou não? Avalie quem você é quando está sozinho. Avalie o que você faz no telemóvel, no computador, quando ninguém está vendo, né? Então, às vezes, porque quando a pessoa está diante de alguém, há uma consideração, porque afinal, mas e quando nós estamos sozinhos? Quem teme a Deus, sabe que os olhos de Deus estão ali. É ou não é verdade? Então a pessoa que teme a Deus, ela faz, e ela faz isso não por obrigação, mas faz com amor, porque ela quer agradar a quem? A Deus. Amém? E qual foi a terceira virtude de Jó? Se desviava do mal. E por que eu digo que esse dizia respeito a ele próprio? Porque o que diz lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7? O que o homem semear, isso ceifará. Então, quando você se desvia do mal, você faz isso por temor a Deus, mas você faz também para evitar prejuízos à sua fé, ao seu casamento, à sua vida, não é verdade? Sim ou não? Então, Jó, por causa do seu temor a Deus, ele se desviava do mal para se preservar de ter
situações que faria mal à sua fé. E eu posso mostrar isso para você, por exemplo, em relação aos banquetes que os filhos dele faziam. A gente percebe que ele se desviava do mal. Quando a gente observa aqui que Jó evitava os banquetes dos seus filhos. E aqui eu posso mostrar aqui 3 evidências disso. Primeiro, no versículo 5, a gente leu que quando os filhos faziam os seus banquetes, Jó depois chamava os seus filhos e os santificava. Então essa era a primeira evidência de que Jó não participava dos banquetes, porque se Jó estivesse nos banquetes junto com eles, então Jó também se incluiria naquelas ofertas, e Jó também não teria necessidade de chamá-los para os santificar no fim dos banquetes. Então a gente vê que Jó o quê? Evitava. Segunda evidência é que Jó, quando fazia oferta pelos seus filhos, Jó dizia assim: eu vou fazer aqui essas ofertas porque porventura os meus filhos podem ter amaldiçoado a Deus. Ou seja, Jó não sabia o que acontecia ali naqueles banquetes, porque se ele soubesse o que os seus filhos faziam, se ele tivesse presente, ele não ia dizer: olha, porventura eles tenham errado. Não, eu vou fazer porque eu não sei o que eles fizeram, eu conheço esses banquetes deles, sei o que acontece lá, então pode ser que eles tenham desviado, então eu vou fazer essas ofertas por ele. E a terceira evidência é que quando a casa caiu sobre os filhos, foi justamente em um daqueles banquetes, e matou a todos, e Jó não estava lá. O mensageiro foi avisar ele o que aconteceu, porque Jó não estava onde? Nos banquetes. Então Jó evitava os banquetes, porque ele não queria pecar contra Deus. E quem é de Deus, temente a Deus, evita certos lugares. A pessoa não quer desagradar a Deus. Existem lugares e até companhias que são propícias a você cair em tentação. Então, se a pessoa não quer cair em tentação, uma coisa, entenda, nós não podemos fugir do meio social que nós vivemos, até porque para ganhar almas a gente tem que estar entre elas, não é verdade? Jesus almoçou com os pecadores, Jesus foi na casa de Zaqueu, que era pecador, para um jantar, mas é diferente. Uma coisa é você ir a uma festa de aniversário, a uma festa de casamento, mas há outros certos lugares que não tem necessidade da pessoa ir, que não há justificativa. Eu vou fazer o que ali? Se o que tem ali não tem nada que me justifique estar naquele lugar. Mas se a pessoa não teme a Deus, se ela não se desvia do mal, ela vai estar sempre em lugares e na companhia de pessoas que vai fazer ela cometer erros. Então Jó sabia muito bem que naqueles banquetes ele poderia fazer coisas erradas, então ele evitava estar naquele lugar. E há uma outra coisa que ele fala, já lá no capítulo 31, que eu achei interessante mostrar para vocês. Ele diz assim: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria em uma donzela? Você sabe que Jó era casado, né? Jó era casado, era pai, tinha filhos, era casado. A esposa de Jó falou para ele amaldiçoar a Deus. Então houve um momento na vida de Jó que com certeza ele estava sendo tentado e que ele disse o seguinte: eu não quero fazer isso. Então ele fez uma aliança com... O que é uma aliança com os olhos? O que você entende quando ele diz que fez uma aliança com os olhos dele de não olhar para outra mulher? Ele fez um voto com ele mesmo: eu não vou olhar para outra mulher, eu não vou olhar com nenhum olhar de interesse para outra mulher, a não ser para a minha própria esposa. E o que é isso? Desviar-se do mal. É o desviar-se do mal. E o que é que motivava Jó a fazer isso? O seu temor a quem? A Deus. Então, esse era o caráter que chamou a atenção de Deus. E nós também podemos ter esse caráter, exercer essas qualidades. E com um agravante de que Jó não conhecia o que nós conhecemos, porque não havia palavra de Deus naqueles dias. Jó não tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não havia se derramado sobre as pessoas. E para deixar a nossa situação ainda mais feia, Jó não conhecia Deus.
que lá no finalzinho da sua provação, no capítulo 42, ele confessa que ele conhecia Deus de ouvir, e que ele ainda, agora ele diz, agora os meus olhos te veem. É como se ele dissesse, agora eu conheço de verdade. Então uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento bíblico, que não conhecia Deus e nem tinha o Espírito Santo, foi íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Porque eu também não posso fazê-lo. E ainda que você pensa assim, eu não consigo, eu quero, eu não consigo. Se você pedir ajuda a Deus, se você dizer para Deus com sinceridade, você disser, Senhor, eu quero ser uma pessoa íntegra e reta. Eu quero ser uma pessoa temente ao Senhor e a partir de hoje me desviar do mal em qualquer circunstância. Mas sozinho eu não consigo. Eu já tentei e tento tanto tempo e não consigo. Eu preciso que o Senhor me dê o teu Espírito para que eu consiga fazer isso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer. Porque se ser dessa forma, se ter esse caráter é algo que agrada tanto a Deus, você acha que Ele não vai nos ajudar a ser assim? Você acha que Ele vai olhar para você pedindo a Ele para lhe ajudar? Ele vai virar para você e dizer assim, ó, se vira, isso é problema seu. Você acha que Deus vai fazer isso? Não. Deus vai te ajudar. Ele vai dar força para que você faça aliança com seus olhos. Ele vai dar força para você evitar lugares que você tem que evitar. Ele vai dar a você sabedoria para ser íntegro, reto diante dos incrédulos e não ter o que eles te acusarem. E Ele vai fazer de você uma pessoa cada vez mais temente a Deus. Amém? E com certeza você será muito mais feliz, porque não existe felicidade maior do que a felicidade de agradar a Deus. Quando você sabe que você está agradando a Deus, é uma alegria tão grande, que ainda que você esteja passando por lutas, como Jó passou, ainda que você esteja enfrentando injustiças e provações terríveis como as de Jó, se você sabe que você está agradando a Deus, você tem paz, você é feliz, mesmo com tudo isso. Você sabe que lá no céu tem os olhos de alguém que está te olhando e se agradando de quem você tem sido. Amém? Isso não tem alegria maior do que essa. Amém? Então, se você quiser, fique de pé, por favor, e vamos então falar com Deus, em nome de Jesus.